Estamos começando mais um Jornal do Araguaia, aqui pela sua Araguaia TV. E hoje, recebendo em nossos estúdios o pré-candidato a prefeito Everaldo Nunes. Também teremos notícias com a repórter Mayra Souza, de Conceição do Araguaia, de Redenção e do estado do Pará. E recebendo também as notícias do estado do Tocantins, com o nosso correspondente diretamente de Couto Magalhães. E vamos agora para a entrevista esclarecedora com o pré-candidato a prefeito Everaldo Nunes. Vamos à entrevista! E hoje, na série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito, recebemos em nossos estúdios Everaldo Nunes, educador e pré-candidato a prefeito em Conceição do Araguaia. Bom dia, Everaldo. Bom dia, Fernando. Bom dia aí a toda a população que está neste momento assistindo o Jornal Araguaia, da Araguaia TV. É um grande prazer estar aqui com vocês, participando deste momento da democracia, um momento de debate político, onde, apesar da gente estar vivendo este momento de extrema dificuldade para toda a humanidade, que é o coronavírus, essa pandemia que afetou nossas vidas, mas a vida segue, né? E esse ano nós temos eleições e eu quero inicialmente te parabenizar pela iniciativa de estar trazendo a oportunidade dos pré-candidatos estarem vindo aqui, conversando com a população e mostrando o que pensam sobre Conceição do Araguaia, sobre o futuro do nosso município. Ajudando a população a tirarem suas dúvidas e a conhecerem melhor os pré-candidatos a prefeitos e as vereadores de Conceição do Araguaia, né? O senhor já participou de outras campanhas políticas. Nos fale como o senhor enxerga essa disputa que está aqui hoje e se existe alguma perseguição política contra a pessoa Everaldo. Na verdade é assim, Fernando, eu já fui vereador em Conceição do Araguaia, existe um mandato de vereador em Conceição do Araguaia, ainda muito jovem. Fui vice-prefeito também do município de Conceição. No ano de 2016 eu fui candidato a prefeito. Na verdade nós tivemos apenas 2 candidatos a prefeito em 2016. Eu fui o único que teve coragem de enfrentar o atual gestor naquele pleito eleitoral. E em 2018 eu fui candidato a deputado estadual, numa campanha muito simples, de um custo muito baixo, e obtive 7.530 votos. E eu sou muito feliz e satisfeito pela forma com que a população tem me dado oportunidades. A eleição nem sempre a gente vence, a gente ganha a eleição. Às vezes a gente vence sem ganhar. E eu tenho dito que eu tenho vencido porque cada eleição é um aprendizado novo e nós temos a possibilidade de ter contato com as pessoas, conhecer mais a realidade do nosso município, da nossa região, e a gente aprende com cada processo eleitoral. Eu procuro levar minha vida de forma muito tranquila e sei respeitar muito bem o processo democrático. E algumas pessoas podem até perguntar, Everaldo, então por que você não aparece tanto nas redes sociais, você não bate muito, você precisava ser... Eu já ouvi muito isso, né? Das pessoas falando, você precisa fazer uma posição mais aguerrida e tal. Primeiro, Fernando, cada um tem um perfil. O meu perfil é da paz, é da tranquilidade, é do respeito. Eu respeito o processo democrático. Eu participei de uma eleição e não fui vencedor, eu não fui o eleito. Então o que eu penso? A pessoa que foi eleita foi a pessoa que a população escolheu. Portanto, ela deve ter a tranquilidade de conduzir o seu mandato, fazer da melhor forma possível. A oportunidade que a população tem de fazer essa mudança, lógico, se não tiver algo diferente no caminho do mandato, é no processo eleitoral. Então, nas eleições, nesse período pré-eleitoral e no período de campanha, é a oportunidade para os candidatos poderem se posicionar, discutirem ideias, debaterem aquilo que acham que é melhor para o município de Conceição do Araguaia. Bom, eu me comporto assim, e é por isso que eu procuro, se eu não posso ajudar, eu não procuro atrapalhar ninguém.
A outra coisa é que eu tenho uma carga de trabalho bastante intensa. Eu sou servidor público do Estado e federal, tenho uma escola e minha carga de trabalho é bastante intensa. Tem gente, e eu respeito, né, que vive da política. Eu não sou político profissional, não desse político que vive da política. Eu tenho minha atividade como servidor, tenho a minha atividade como pequeno empreendedor e dedico muito tempo a isso. Evidentemente que é importante a gente estar presente na vida das pessoas, conversando, debatendo. Eu acho extremamente necessário e nem sempre eu consigo fazer isso em função das minhas atividades. Mas eu queria colocar sobre a pergunta que você fez em relação à perseguição. Eu procuro não ter inimigos na minha vida, eu procuro construir pontes ao invés de construir muros. Por quê? Porque eu entendo que a eleição municipal acontece de 4 em 4 anos. Mas a vida continua, a cidade é pequena. E quando a gente perde ou ganha uma eleição, a gente vai continuar vivendo, não é? Mas, infelizmente, logicamente que tem pessoas que não vê a eleição dessa forma. Acha que quem ganhou tem que ser exaltado, o todo-poderoso, o dono de tudo e de todos, e quem perdeu tem que ser massacrado, humilhado, perseguido, essa coisa toda. Esse não é o meu perfil, não é o meu comportamento. Eu acho que não é a atitude do democrata, de alguém que pensa na democracia como algo bom para a sociedade, correto? E aí, eu não quero aqui, não estou aqui de fato. A minha intenção de participar desses debates que nós teremos daqui para frente é no sentido de construir, de propor ideias, e não de trazer o debate para algo que não constrói nada de positivo. Mas evidentemente que aqui em Conceição é uma cidade que todo mundo conhece a vida de todo mundo conhece o perfil de cada um, tá certo? E lógico que nós, nesses tempos, não vivemos tempos de tranquilidade. Aqui em Conceição, qualquer pessoa que se opõe, qualquer pessoa que pensa diferente, que expõe sua ideia diferente, seja grande, médio ou pequeno, ele vai sofrer as consequências. Isso é evidente, todo mundo sabe, eu não preciso aqui estar nominando, não preciso aqui estar dizendo, dando exemplos, porque as pessoas conhecem como são os comportamentos de quem está no poder. Eu já passei por situações de constrangimento, desnecessário, eu acho, talvez pelo fato de participar da política, e eu procuro nem expor isso, porque eu acho que não agrega. Tem uma situação ali e tal, vamos para a rede social. Não, eu consigo suportar e no momento certo eu quero debater o futuro de Conceição do Araguaia. Eu quero pensar para frente, tá certo? Porque essas pedras que são colocadas no nosso caminho, na minha opinião, eu vou utilizá-las para pavimentar a minha caminhada, para fortalecer o meu projeto. E aquelas pessoas que preferem a perseguição, preferem não descer do palanque durante 4 anos, não coadunam com o perfil que eu entendo de um homem público. Portanto, eu quero continuar conduzindo essa minha conduta de debater a política no processo eleitoral, mas não levar isso para depois. Passou a eleição, amigo, nós vivemos numa cidade, quem ganhar vai ser prefeito de todos, tá certo? Nós precisamos construir essa aliança para que a cidade possa prosperar. Só a título de exemplo. As pessoas que estavam próximo de mim sabem muito bem desse fato que eu vou falar aqui, é uma coisa muito simples e é muito comum entre as pessoas que militam na política. Após eu perder a eleição, eu, com um dever de cidadão democrata, liguei para o vencedor das eleições, desejando sucesso para ele. Ele não atendeu o telefone, talvez porque na euforia, né, de ter vencido as eleições, mas era o meu dever, não tem nenhum problema, amigo, desejo sucesso e tal. E na verdade, eu perdi a eleição, mas eu não fiquei desejando mal para ninguém, para ele que ganhou, para qualquer pessoa. Não, por quê? Porque se a cidade for mal, eu vou mal também. A nossa empresa vai mal, a nossa sociedade vai mal. Então eu sempre desejo o bem. Porque se não vai bem, são 4 anos perdidos
e para recuperar é muito difícil. Então eu torço sempre pela minha cidade, eu torço sempre por Conceição do Araguaia, que é o nosso local onde nós escolhemos para viver e criar nossa família e fazer essa cidade ser um lugar bom para se morar e se viver. Existe uma polêmica que foi muito falada nas redes sociais, diz respeito a um processo que o senhor tem aberto contra o atual gestor, sobre um possível erro na documentação da candidatura de Jair Martins. Isso é verdade? Na verdade, Fernando, quando eu tirei como opção não judicializar a campanha que eu participei em 2016. Eu gostaria que a campanha fosse uma campanha de debate de ideias. Então eu preferi não atacar do ponto de vista judicial, não entrar com processo, né, deixar a coisa transcorrer de forma normal. Só que, infelizmente, o jogo da política não é sempre o jogo da verdade, da sinceridade, dos caminhos republicanos, não. São criados vários artifícios, vários argumentos e tal, várias situações, inclusive inventadas. Então é claro que todo mundo sabe que na campanha foram criadas situações provocadas pelo adversário de entrar contra a minha candidatura, inclusive pedindo a impugnação da minha candidatura sem nenhuma motivação, criaram situações aberrantes, situações graves, nada encontraram, ou seja, criaram toda uma situação durante uma eleição para realmente tentar me atingir, tentar desmobilizar a minha campanha. E não foi legal isso, não foi bom, certo? E eu sempre procurei não agir dessa forma. Mas no jogo, a gente não pode jogar só na defesa. O jogo a gente precisa também fazer o ataque, né? Na campanha eu preferi não entrar contra ninguém. Só que passado o processo eleitoral, eu então, já não mais como candidato, mas como advogado, eu fui lá no Tribunal Regional Eleitoral, no Cartório Eleitoral de Conceição do Araguaia, e pedi então o processo de registro, né, da candidatura do adversário. E foi quando lá eu observando no processo, foi muito simples, eu fui vendo, aí eu peguei o processo de do processo de pedido de registro de 2012, aí eu observei que ele tinha declarado que ele só sabia ler e escrever. Bom, aí eu fui pro processo da candidatura de deputado dele de 2014. Aí nessa de 2014, eu não tenho certeza, mas eu acho que lá já foi juntado um certificado de ensino médio. Quando eu vi na campanha de 2016, aí de fato eu vi lá que tinha se juntado um certificado de ensino médio. Bom, foi nesse momento que me chamou a atenção, porque eu fui verificar o documento. Quando eu virei o documento, no verso do documento, apresentava-se que o documento ele tinha sido expedido por uma escola, acho que nas proximidades de Belém, não sei ao certo, mas a partir de uma nota do Enem, feito em 2011. Prova do Enem, feita em 2011. Aí foi então que eu fui no site do INEP, joguei o CPF, verifiquei, e lá não constava que ele havia feito a prova do Enem de 2011. É muito evidente. Eu falei, olha, se em 2011 ele fez registrou a candidatura e colocou lá que só sabia ler e escrever, mas ele já tinha um certificado de ensino médio, então tem alguma coisa que não está batendo. Foi então que, a partir dessa documentação, eu juntei e fiz um pedido de investigação no Ministério Público Estadual Eleitoral. Então, protocolei um pedido de investigação ali, um requerimento para apurar a situação. Eu não estava acusando ninguém, eu só analisei que poderia ter alguma coisa que não estava correta. Tá certo? E foi quando, então, eu fiz então, esse protocolo de pedido de apuração junto ao Ministério Público. E aí foi que o Ministério Público Estadual procedeu
com o encaminhamento do inquérito, né? Acho que encaminhou para a Polícia Federal, que abriu um inquérito eleitoral. E esse inquérito da Polícia Federal, e aí ele fez toda uma busca, né? Daquilo que a gente tinha inicialmente observado, e aí concluiu que, de fato, ali havia algo de errado. E quando devolveu esse inquérito para o Ministério Público, então o Ministério Público então denuncia o então candidato por conta dessa situação do certificado de ensino médio. Esse processo, ele é público, né? Ele está tramitando aí no Tribunal Regional Eleitoral, no Cartório Eleitoral de Conceição do Araguaia, no Fórum de Conceição do Araguaia, já desceu, né, veio para cá. E assim, na verdade eu não tenho nada contra ninguém. É do processo eleitoral. Eu apenas apontei algo que eu vi que poderia estar errado. E aí isto é competência do Ministério Público. Não foi eu que denunciei. Quem denuncia é o Ministério Público. Quem apura é a Justiça, que vai absolver ou condenar. Isto cabe à Justiça Eleitoral de Conceição do Araguaia. Eu tenho toda a tranquilidade, porque eu apenas fiz o meu papel naquele momento. Segundo o senhor relatou, em respeito à sua vida política, então houve algumas perseguições políticas durante a campanha do senhor como prefeito, durante a sua campanha última para prefeito de Conceição do Araguaia. Depois da campanha, continuou havendo algumas perseguições políticas ou essas perseguições mais afínduas foram só durante a campanha? Na verdade, assim, eu quero ser muito sincero contigo. É claro que existe, né, essa forma que o gestor utiliza e tal, mas eu absolvo com tranquilidade. Eu não concordo, mas eu absolvo com tranquilidade. Houveram algumas situações pontuais aqui e ali, tá certo? Mas eu acho que o momento é o momento da gente pensar o futuro para Conceição. Eu não quero nem entrar nesses detalhes, porque são coisas que eu acho que não constrói nada para a população de Conceição do Araguaia. Eu acho que cada cidadão, cada cidadã que está aí nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, ele está mais interessado em ouvir o que a gente tem para propor para a cidade, tá certo? Se houveram situações, houveram, claro, e a gente tem provas disso e tal, mas eu não levei isso a público, não vou levar isso a público, até porque eu acho que de fato isso não constrói nada para o município de Conceição do Araguaia. A gente consegue suportar com tranquilidade, e eu não guardo no meu coração não existe lugar para mágoa, para rancor, porque essas coisas elas prejudicam quem guarda. Eu prefiro deixar isso de mão, eu prefiro perdoar, eu prefiro seguir em frente, porque Deus, Ele sempre sabe o que é melhor para os seus filhos. E eu tenho fé em Deus que as coisas a gente vai superando à medida que elas forem aparecendo, tá bom? Então eu não sei se eu não te respondi exatamente como você queria, mas é que eu prefiro debater as ideias que eu tenho para o município de Conceição do Araguaia. Cada um tem o seu comportamento e utiliza ele da forma que acha que deve, correto? Não concordo com isso, eu acho que a perseguição para qualquer ser humano, para qualquer cidadão, ela não é bem-vinda, não é legal, não é bom para mim, não é bom para você, não é bom para o cara do abacaxi, para o cara da praça, para ninguém. Perseguição nenhuma, em lugar nenhum, não é cabível, ainda mais quando vivemos no regime democrático. Mas são coisas que a gente vai superando e vai convivendo com uma certa tranquilidade, mesmo sem concordar. Só para esclarecer, a gente fez as perguntas porque existem algumas polêmicas, então a gente coloca elas só para nível de esclarecimento, mas a resposta que o senhor nos deu é satisfatória para mim e creio que satisfatória para quem está assistindo, porque quem está assistindo também entende, vê essas situações que hoje são claras nas redes sociais. Com as redes sociais hoje, essas situações vai muito para as redes sociais. Então, a gente um esclarecimento para a população que às vezes acompanha essas situações nas redes sociais e muitas vezes, como o senhor não tem o devido afinco com as redes sociais, geralmente o senhor não tem muito
participado das redes sociais, então às vezes o senhor não sabe ou não pode se pronunciar por lá, né? Então é só essa questão. Mas para continuar as perguntas, agora vamos sair das polêmicas. Não, mas deixa eu te falar assim, só para registrar, a gente trabalha, entende muito bem a importância das redes sociais, correto? É uma questão de opção minha não expor certas situações. Tá, a perseguição vem contra mim, mas é alguma coisa que eu consigo ali suportar, tocar para frente, eu acho, eu não me senti à vontade para expor isso, né? Até porque eu acho que nós somos maiores do que isso, né? E a gente não... É por isso que eu não utilizei de alguns momentos que a gente sofreu algum tipo de retaliação, porque eu acho que não ia trazer nada de positivo para ninguém, entendeu? É um pouco isso. É uma questão de opção, não ter que expor algumas situações, até porque eu não gosto de fato dessa coisa da polêmica, da baixaria, do disse-me-disse. Eu gosto de proposta, eu gosto de seriedade, eu gosto de trabalho. É por aí que eu conduzo a minha vida. É um pouco isso. E agora vamos sair um pouco dessas polêmicas e gostaria de perguntar para o senhor como educador, como avalia a nossa educação primária dirigida pela Prefeitura de Conceição hoje e como que o senhor acha que deve melhorar a chegar à base da educação? Fernando, na verdade, nós temos um problema grave de educação no Brasil, tá certo? Se você considerar os indicadores da educação básica no Brasil, elas perdem para quase todos os países da América Latina. Isso é fato. Se nós pegarmos os indicadores educacionais do estado do Pará, nós só ganhamos, parece-me, que do estado de Alagoas. Ou seja, nós estamos em penúltimo lugar no ranking nacional. Se nós pegarmos os dados do Pará em relação à Conceição do Araguaia, nós ocupamos posições depois aí dos 50 a 60, tá certo? Ou seja, nós não estamos bem na foto. No Brasil, no Pará e em Conceição. E é um problema grave, porque se você pegar um aluno de quinto ano, para ele redigir um texto ou fazer uma leitura, você vai ver que muitos têm dificuldades. Se você pegar um aluno de sétimo ano para fazer uma operação matemática, você vai ver que muitos têm dificuldade. Eu estou falando das duas matérias que são as mais básicas e tal. Ou seja, a nossa educação tem muito a ser melhorada, correto? E Conceição do Araguaia também, como a maior parte dos municípios brasileiros, precisa de fato de alterar esses indicadores, de melhorar esses indicadores. Eu costumo dizer que eu sou resultado da educação. Por que eu digo que eu sou resultado da educação? Porque eu sou filho de agricultor. Meu pai não sabia ler nem escrever. Minha mãe fez até o terceiro ano, a terceira série do primário, né? Trabalharam muito tempo na roça, depois aqui na feira, vendendo arroz, feijão e tal. E eu tive deles só o incentivo da minha mãe de que eu deveria estudar. E meu pai sempre, meu filho tem que trabalhar e a minha mãe tem que estudar. Então eu peguei esses dois exemplos que eles me deram, essas duas noções na formação do meu caráter e trouxe isso para a minha vida. E sempre trabalhando, mas sempre estudando. E aí fiz meu ensino fundamental na Escola Braulio Gurjão, fiz meu ensino médio na Escola Assis de Barros, fiz pedagogia na UEPA, depois fiz administração escolar na UEPA, depois fiz direito em Colinas, na Universidade do Tocantins em Colinas, fiz formação em História e Geografia na Universidade de Brasília, fiz alguns cursos de pós-graduação e recentemente eu fiz mestrado em Administração Pública numa das melhores universidades do Brasil, que é a Universidade Federal de Lavras. Fiz mestrado em Administração Pública. E assim, um garoto que teve como primeira atividade em Conceição ser vendedor de picolé. Eu vendia picolé para as minhas colegas da sétima série, do sexto ano ali, na época era a sétima série, sexta série, e com toda tranquilidade. Trabalhei ali no mercado municipal, com muito orgulho,
e cresci dessa forma. Através da educação, eu consegui alcançar, eu diria, bons objetivos da minha vida, né? Passei no concurso do IFPA, passei no concurso da SEDUC, passei no concurso para advogado da prefeitura, depois pedi exoneração. Ou seja, a educação me possibilitou crescer enquanto ser humano, né? E aí, com essa oportunidade que eu tive através da educação, eu também busquei trazer isso para as pessoas aqui em Conceição do Araguaia, né? Através da luta pela vinda da UEPA, quando eu era jovem secundarista, na luta para nós trazermos o IFPA, que fui eu que assinei o termo de convênio dos cursos de aquicultura em 2006, quando o diretor do IFPA veio para cá, fui eu que assinei esse termo de convênio, trazendo então uma unidade do Cefet, que era uma UNED, para Conceição. E depois veio a política do governo federal, que transformou o Cefet em IFPA, e aí que virou o campo do IFPA. Então eu tive sempre muito envolvido na educação. E eu acredito muito na educação porque eu sou resultado dela. Agora, a educação básica é fundamental. Isso é muito lógico. Imagine uma casa. Não dá para você construir a casa a partir do telhado. Para que ela tenha sustentabilidade, você tem que ter uma boa base. Certo? Eu penso que há uma inversão. Eu não estou falando especificamente, Fernando, de Conceição do Araguaia. Eu estou falando da educação do Brasil no geral. Olha só, na educação infantil, por exemplo, o que às vezes se costuma fazer? A diretora, a secretária, né? Aquela senhora que já está mais cansadinha e tal, que já trabalhou bastante, e aí joga-se ela lá na educação infantil, tá certo? Eu acho que é uma inversão. É uma inversão porque não é que ela não tenha capacidade tem muito, a questão é a energia que não está mais adequada para aquela fase, tá certo? Então, nós precisamos inverter essa lógica, né? E, de fato, capacitar cada vez mais os nossos professores da educação básica, a começar pela educação infantil, para formar uma boa base, para ir para o ensino fundamental e depois a gente conseguir chegar no ensino médio melhorado. Porque o que nós temos hoje, infelizmente, é uma educação que está muito aquém daquilo que o mundo espera ser aceitável. Nós estamos muito distante disso, certo? E aí, não é só uma questão de falta de recurso. Primeiro veio o Fundef, depois veio o Fundeb atualmente, né? E que o recurso da educação é um recurso carimbado. Ele vem ter que ser aplicado na educação. A questão é a forma de aplicação desse recurso, a aplicação correta desse recurso. E o fato é que tem muitos municípios que não fazem a correta aplicação dos recursos. Na verdade, eu penso que é uma questão muito de prioridade, Fernando. Muito de prioridade. Eu acho que todos nós estabelecemos prioridade nas nossas vidas, né? Eu vou comprar uma casa ou eu vou comprar um carro? Eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo? A gente vai estabelecendo prioridades nas nossas vidas. A gestão pública também, cada gestor, ele estabelece as suas prioridades, tá certo? Na minha concepção, para mim, a maior prioridade de uma gestão pública precisa ser a educação. Por quê? Da educação, a gente consegue melhorar a vida nos vários outros segmentos. Porque se você tem um aluno bem formado, um cidadão bem consciente, ele vai ter mais probabilidade de ter uma saúde melhor, de ter cuidados melhores com a saúde, que vai diminuir o custo da saúde. Ele vai ter mais possibilidades de ter um emprego decente, porque ele teve formação para isso. Ele vai ter mais possibilidade de fazer melhores escolhas, inclusive de políticos, né? Porque ele não vai precisar de uma cesta básica para votar, de R$50 para votar. Ele vai votar com liberdade. Ou seja, uma sociedade escolarizada, uma sociedade consciente,
ela com certeza ela tem condições de viver melhor. Agora, eu te pergunto o seguinte, o que dá mais voto? Investir em educação ou investir em asfalto? Meu irmão, pode ter certeza que dá mais voto investir em asfalto. Porque o asfalto você está vendo ali, construiu, está visto o asfalto, tá certo? Educação, tem um provérbio chinês que diz o seguinte, se você quiser colher a curto prazo, plante alface. Um mês, eu acho que 1 mês, 2 meses está dando. Se você quiser colher a médio prazo, plante laranja, 2 anos e tal, ali vai estar dando. Se você quiser colher para o resto da vida, invista na educação das crianças e da juventude. Aí você vai colher para o resto da vida, tá certo? A educação leva tempo para dar resultado. Imagine que em 4 anos dá para transformar a educação do município? Não dá. Dá para iniciar o processo de transformação. Esse resultado você vai ver lá para frente. Lá para frente. Então é muito mais fácil para o gestor investir em festa, por exemplo. Porque a festa tá lá, o show, tá todo mundo vendo e tal. É o cara que, entendeu como é que é? Vai lá em cima, dá uma dançadinha em cima do palanque, faz aquele bonito discurso, aquela coisa toda. Tá certo? Eu não estou falando que o asfalto não é importante. O asfalto é importante e a cidade precisa do asfalto. E a gente precisa ter as nossas ruas pavimentadas, porque isso também ajuda na questão da saúde, né? Eu não estou falando que a festa não é importante para a juventude, é importante. Agora, o que é, entre ser importante e o que é prioritário, aí cada gestão vai definir o que é prioritário para a gestão. Outra pergunta que eu faço, entre a saúde, entre o asfalto, por exemplo, e entre a festa e o saneamento básico. Entre fazer show e trazer grandes artistas e o saneamento básico. O que é mais, o que dá mais voto? É trazer show, é fazer festa. O que é mais importante para a vida da população? O saneamento. Porque se a gente tem saneamento, a gente tem água potável, a gente tem esgoto sanitário, a gente tem coleta de lixo, tá certo? Isso vai refletir na saúde das pessoas, na diminuição da ocupação dos leitos nos hospitais por problemas diversos de saúde, não é verdade? Então, o saneamento é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. É tanto que na medição, né, na verificação de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, um dos critérios que são observados é o grau de saneamento que aquele país tem. Você sabe qual é o grau, o percentual de saneamento básico de Conceição do Araguaia? 4,8%. Isso dado do IBGE de 2010. Pode ter alterado alguma coisa. Mas é muito baixo em relação ao que a gente entende como aceitável. Eu não estou falando nem que a gente seja o topo. Mas a gente precisa... melhorar muito essa questão do saneamento. Porque saneamento é saúde, saneamento é vida, saneamento é desenvolvimento. É questão de prioridade. Entre eu investir todo um recurso apenas no mês de julho no turismo, por que não distribuir recursos para esse mesmo turismo, mas para fazer o turismo durante o ano todo? Tá certo? Por que não destinar parte desse recurso para criar um programa de empreendedorismo juvenil, fazendo com que jovens que têm boas ideias possam ter do poder público incentivo para montar o seu próprio negócio, gerar emprego para si e para alguém que está lhe ajudando? É possível a gente fazer isso, Fernando. E assim, a questão da geração de emprego hoje em Conceição é uma necessidade urgente. É uma necessidade urgente e imediata. Nós temos ali vários alunos na Unopar. E de vez em quando, os alunos têm que se deslocar para outros municípios, porque não tem emprego, porque não tem condições sequer de pagar a parcela da universidade. E Conceição do Araguaia, no censo do IBGE de 2010, tinha 45.557 pessoas, se não me falha a memória. Há uma previsão de que neste ano a gente possa ter 47 mil e alguma coisa.
Eu não sei exatamente esse dado, até porque não teve esse censo último, eu não sei exatamente qual que é esse dado. Mas o fato é que Conceição do Araguaia parou no tempo, estagnou. Faz muito tempo que a população não cresce. Migra mais gente do que entra em Conceição. E a cidade não cresce porque, de fato, não tem oportunidade, porque não tem emprego, tá certo? Nós tivemos aí a vinda de algumas empresas para o município, isso é bem-vindo, né? Isso é muito bom que venham, mas, em contrapartida, nós tivemos a saída de outras empresas, tá certo? Vamos lá. Nós tivemos a vinda da Magazine Luiza. Beleza, veio para cá, ótimo, mas foi no lugar do Armazém Paraíba, né? Aí nós tivemos a vinda da outra loja aqui, da 7 de setembro, mas foi no lugar de uma outra loja que também fechou. E aí foram vários comércios que fecharam aí num período curto em Conceição do Araguaia. Então nós precisamos retomar os incentivos para que as empresas se estabeleçam, permaneçam e consigam ofertar empregos para esse nosso povo, não é verdade? Agora, isso a gente não vai conseguir fazer com a elevação de impostos, igual nós temos atualmente. A gestão pública, o comércio da cidade, não pode ser vista pela gestão pública como inimigo, alguém que tem que ser massacrado, tem que ser pisado, não. A iniciativa privada precisa ser um grande parceiro do setor público, certo? Porque é a junção, é a união de forças que a gente vai conseguir fazer com que desenvolva a cidade. Então é muito nesse caminho da gente buscar construir algo coletivo, algo que seja bom para todo mundo. Eu sei que eu estou falando aqui de muitos assuntos, mas é porque de fato a gente traz um sonho dentro da gente de ver Conceição do Araguaia cada vez melhor. E assim, eu não desmereço o trabalho de nenhuma pessoa que passou por aqui. Cada gestor que passou em Conceição, na história de Conceição, teve seu papel. Alguns fizeram mais, outros fizeram menos, outros foram realmente muito fracos, é verdade, isso é claro para todo mundo, mas todo mundo cumpriu um papel. E agora a gente precisa pensar no futuro, pensar nessa cidade, qual a cidade que nós queremos para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos, para as futuras gerações. A cidade que nós queremos lá para o futuro, nós temos que construir agora, temos que pavimentar agora. E é pensando coletivamente, né, ouvindo as pessoas, ouvindo a sociedade, que a gente vai conseguir implementar esse novo projeto aí. A saúde dos concessionenses tem sido um fator preocupante por conta do novo coronavírus, assim como em Conceição, em todo o Brasil e no mundo. Nos fale um pouco sobre a sua análise sobre a saúde do município e se, na sua visão, a gestão tem feito um bom trabalho ou se poderia ser melhorado bastante, se tem alguma falha. Bom, Fernando, em primeiro lugar, eu acho que nós precisamos fazer um registro aqui, que é um problema mundial, um problema que alterou todas as relações existentes até então, relação familiar, relação com a escola, relação com o trabalho, relação com a igreja. Quer dizer, essa pandemia mudou a história da humanidade, né? Milhares de pessoas já morreram no mundo. No Brasil agora, dados de hoje, registra-se mais de 52 mil pessoas já falecidas. Isso é lamentável, é muito triste para o Brasil, né? E eu não sou especialista na área de saúde. Então, eu não estou aqui para dizer de fato o que tem que ser feito, porque eu acho que as orientações têm que partir exatamente dos órgãos responsáveis, dos órgãos de saúde. Agora, como cidadão, nós temos acompanhado. E o que nos deixa triste, Fernando, e amigos que estão nos ouvindo, é que esse momento que requer a união de todo mundo, a responsabilidade de todo mundo, inclusive de gestores públicos, ainda assim tem ser humano, que eu não sei nem se a gente pode chamá-lo assim, que tem coragem de utilizar do recurso público que é destinado para o combate do coronavírus para desviar, para fazer a corrupção. Então, eu acho que até mais
tão grave quanto o coronavírus é a corrupção. Porque se o coronavírus mata, a corrupção também mata. Porque o dinheiro que sai ali pro ralo da corrupção poderia estar indo para salvar vidas. E eu não entendo como é que tem ser humano que ainda consegue, num momento desse, que o Brasil, que o mundo precisa tanto, da unidade, da solidariedade, da união de todo mundo, tem gente que consegue desvirtuar e desviar recursos da saúde para outros fins. Nós sabemos que há um esforço, e principalmente da equipe que está na linha de frente do combate ao coronavírus, que é a equipe da saúde, que são os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal que trabalha nos hospitais. Esses heróis brasileiros e mundiais que arriscam suas próprias vidas para estar cuidando das nossas vidas, das vidas das outras famílias. E nós queremos aqui render a nossa homenagem, o nosso respeito e o nosso agradecimento a esses profissionais. Isso é fato. Agora, o coronavírus também se tornou um palco para político mal intencionado. Tem gente que tenta se promover em cima dessa situação. Isso é fato, pessoal. Então, cada um vai fazendo o seu julgamento à medida da sua observação. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu só espero que a gente, pela graça de Deus, possa se proteger para não ter necessidade de buscar um apoio na saúde, porque não é fácil. Eu acho que só tem a dimensão dessa situação quem vive ela na pele, né? Então, eu não vou fazer uma avaliação da atuação. Acho que cada um que tem trabalhado, que tem exercido o seu papel, tem a consciência do que tem feito. Eu espero que, de fato, as pessoas responsáveis possam fazer o papel que tem que ser feito para prevenir a população desse contágio aí, que às vezes é até inevitável em algumas situações, e que está realmente mudando todas as nossas relações. Eu não sei se poderia ser feito algo diferente em relação à Conceição. Eu penso que a transparência seria um caminho muito interessante para que a população pudesse saber mais. O que veio de recurso? Esse recurso foi gasto aonde? De que forma que está sendo aplicado? Isso eu não estou falando do caso de Conceição do Araguaia, eu estou falando do caso de todos os envolvidos nesse processo em todos os municípios do Brasil. A transparência na gestão, ela ajudaria muito qualquer gestor, qualquer administrador, e a população com certeza entenderia melhor quando as coisas ficam claras. Chegou tanto recurso, foi para isso, foi feito isso, essas ações estão sendo realizadas dessa forma. A gente não pode combater o coronavírus somente com decreto. O decreto é importante, né, porque é um ato legal, emanado de uma autoridade, e ele é necessário. Mas as ações concretas, né, de combate, elas precisam ser efetivas. E eu espero que, de fato, a classe política brasileira coloque a mão na consciência e faça o seu dever, porque isso é dever de quem está lá. É cuidar das pessoas e aplicar corretamente o dinheiro público. Produção, vamos dar mais um tempinho aí, vamos para os nossos intervalos comerciais e voltamos já com essa entrevista esclarecedora. Não saia daí, voltamos logo logo. Vem pro arraiachonado do Brasil Móveis. Armário cozinha por apenas R$ 349,99 à vista. Unibox casal ortopédico por apenas R$ 399,90 à vista. Churrasqueira elétrica por apenas R$ 149,90 à vista. Parcele em até 10 vezes nos cartões ou em até 24 vezes no crediário. E comece a pagar só daqui a 60 dias. Arraiachonado é no Brasil Móveis, o rei dos preços baixos. Avenida 7 de Setembro, 1241, no centro. PK Transportes, agora mais conforto e muito mais espaço. Buscamos no endereço sem custo adicional. Aceitamos cartões de crédito e débito. PK Transportes, para Palmas Tocantins, todos os dias às 11 horas. Ligue no nosso WhatsApp 992 11 2190. PK Transportes, transportando segurança. Ei, você, quer aumentar as suas vendas?
A Smith Produções tem uma rede de TV indoor nos melhores pontos da cidade. Foi fazendo compras que o seu cliente conheceu a sua marca, o seu produto e a sua empresa. Na farmácia também o cliente conhece a sua empresa. Foi na fila de espera para pagar o boleto que o seu cliente conheceu a sua empresa. Enquanto seu cliente saboreia um lanche, ele vê os produtos da sua empresa que estão em promoção. A rede de TV da Smith Produções estão nos melhores pontos da cidade. É no almoço e no jantar que a sua empresa ganha mais clientes. Enquanto seu cliente compra carne para o churrasco, ele conhece as marcas e os produtos da sua empresa. Divulgando na rede de TV indoor da Smith Produções, você ganha de brinde divulgação no telão do Zero Grau. É através da rede de TV indoor da Smith Produções que você conquista mais clientes. Ciro Gás e Água tem a entrega mais rápida da cidade. Com Ciro Gás é assim. Ligou? Chegou! Ciro Gás. Anote o endereço. Rua 42, número 353, na Vila Cruzeiro. Ciro Gás. Ligou? Rapidinho. Chegou! Ciro Gás. Ligue agora. 991530326. 991530326. Na sua festa ou no seu evento, não pode faltar sua bebida. Venha para a Distribuidora Paraíso, secos e molhados, atacado e varejo, um hiper supermercado esperando você. Distribuidora Paraíso, menor preço, variedade e o nosso hiper atendimento. A Distribuidora Paraíso trabalha com bebidas quentes e geladas, atendendo a zona rural e urbana. Frutas e verduras selecionadas, vindo direto do Ceasa de Goiânia, com qualidade para a sua mesa. Distribuidora Paraíso, Avenida Caiapós, 3670, no São Luís 2, ao lado da Prefeitura Municipal. Aberta aos finais de semana. 99192-3850. Entregamos a domicílio em qualquer ponto de Conceição do Araguaia. Distribuidora Paraíso. Estamos de volta e agora vamos para mais um trecho dessa entrevista esclarecedora com o educador e pré-candidato a prefeito Everaldo Nunes. Vamos à entrevista. O que o senhor acha de algumas falas sobre o lockdown em Conceição do Araguaia? Houve esses dias para trás uma loucura aí na cidade, internet tudo, através de uma fala do promotor que não descartaria ser decretado um lockdown dentro de Conceição do Araguaia. O que o senhor acha sobre essa situação? Mais uma vez, eu não sou especialista no assunto. Eu acho que essas orientações elas têm que partir dos órgãos de saúde, porque eles têm os dados completos, estão acompanhando. Agora, tudo vale para preservar a vida. É importante que a gente faça tudo o que for possível, que estiver ao nosso alcance para preservar a vida, certo? E aí, a começar pelo cuidado individual. Cada um tem que ter o cuidado individual. Porque se cada um cuidar de si, já está dando uma grande ajuda para todos. Segundo, cuidar da família, né? Evitar o contato, se manter ao máximo em casa, evitar as aglomerações em qualquer que seja as circunstâncias, seguir as orientações e os protocolos dos órgãos de saúde. À medida que se faça isso, é possível que a gente possa diminuir a possibilidade de contágio, tá certo? Eu acho que as experiências de outros países, de outros locais, têm dito claramente para a gente que à medida que libera geral, isso é um complicador. Hoje eu estava vendo uma matéria no jornal hoje, inclusive sobre Redenção, e citou até Conceição do Araguaia, né? Do aumento que teve em Redenção desses últimos dias. E algumas cidades têm aumentado bastante. Então, são situações que têm que ser vistas caso a caso. Por exemplo, a preocupação de Conceição do Araguaia agora
nesse período de mês de julho, que é comum, que é natural a gente receber aqui milhares de pessoas vindo passar as férias em Conceição. Evidentemente que é uma situação que neste momento não cabe. Eu estava vendo Caruaru, que faz a festa lá, né, o maior forró do Brasil. Aquele local hoje não tinha ninguém, estava isolado. Porque é uma questão, pessoal, ou a gente vai optar pela vida ou vai se arriscar. E não dá para arriscar porque seria muita imprudência da parte de qualquer um de nós achar que essa doença não é real. Ela é real, é perigosa e nós temos que nos proteger. Agora, eu entendo que a vida ela também deve continuar. A gente não pode paralisar totalmente e aguardar a situação sem reagir. A gente tem que tomar os cuidados. O comércio, ele precisa funcionar obedecendo todos os critérios, né? Tudo aquilo que os órgãos de saúde orientam, mas a economia ela é necessária para a vida também. Porque quem não consegue ter o emprego, não consegue colocar o alimento em casa e tal. Então são situações muito complexas. Na verdade, esse coronavírus veio mudar tudo que existia até então na nossa cabeça. Fernando, em 2019, o que você falava para o seu filho com relação ao celular na escola? Meu filho, não use celular na escola, correto? Não use. O professor dizia, o garoto, não usa celular na escola. O que a gente diz hoje? Meu filho, não vai para a escola e use o celular. Mudou tudo. Entendeu? Mudou tudo, mudou todas as relações. E quem tem resposta nesse momento pronta para alguma coisa? Eu não tenho. Então a gente tem que se prevenir, se precaver, e as pessoas que estão no poder terem o bom senso, terem a responsabilidade. Agora é inaceitável o uso indevido do recurso destinado à saúde para outros fins, para fins pessoais. A corrupção é inaceitável. Se era inaceitável em outro momento, ainda mais agora, nesse momento que a população tanto precisa de amparo, tanto precisa de atendimento, tanto precisa ser acolhida nesse momento que eu acho que é o mais difícil que a nossa geração está vivendo. É isso que eu espero dos responsáveis hoje pelos órgãos de saúde, pela gestão no geral, no Brasil, no Pará e em Conceição do Araguaia. Rapaz que dizia estar com coronavírus e que estava saindo da casa, estava indo para os ambientes, para os bares, para os locais na cidade. Inclusive, acho que teve problemas no restaurante, eu acho que foi uma coisa assim, e foi denunciado. O senhor acha que existiu falha ou simplesmente um mal entendido nessa situação? Na verdade, assim, eu tive conhecimento muito superficial do caso, e assim, não cabe a mim fazer um julgamento de valor. Eu acho que quem, de certa forma, participou do fato, tem que fazer uma autoanálise. Se está errado, se ele teve uma orientação dos órgãos de saúde, ele deveria cumprir essa determinação. Agora, também, os responsáveis pelos órgãos de saúde precisam fazer o acompanhamento efetivo, de fato, tá certo? Porque a gente tem casos também, que eu já tive esse depoimento, de que esse acompanhamento não foi feito de forma efetiva, né? Então tudo é uma questão de coerência e de prudência, tá certo? Se há necessidade do uso mais efetivo da força, temos que fazê-lo, mas de forma respeitosa. O Che Guevara tinha uma frase que ele dizia assim: endurecer sem perder a ternura, tá certo? Temos que ser firmes, temos que ser determinados para fazer cumprir aquilo que está estabelecido para o bem da pessoa e para o bem da sociedade. Mas a gente não precisa também ser arrogante, a gente não precisa também chegar batendo nas pessoas, prendendo as pessoas de qualquer forma e tal. Nós precisamos estabelecer regras e cumpri-las de forma respeitosa. E cada cidadão tem o dever de cumprir o papel, se proteger e proteger a sociedade. É isso que eu penso. Sobre a gestão hoje da Prefeitura Municipal, não vou falar do gestor, vou falar sobre a gestão da Prefeitura Municipal hoje, nesses últimos 3 anos e poucos. Qual é a sua avaliação da gestão? Fernando, na verdade, assim, eu acho que as pessoas mais indicadas para fazer a avaliação da gestão é a própria população de Conceição do Araguaia, tá certo? Nós vamos encontrar gente que está feliz com uma rua que foi asfaltada,
mas vamos encontrar gente extremamente triste porque foi no postinho de saúde e não teve medicamento, não teve atendimento médico. Nós vamos encontrar jovens que são extremamente felizes com a festa lá da praia, com o show, mas vamos encontrar pai de família que não tem emprego, não tem o recurso para colocar o alimento na mesa do seu filho, tá certo? Então, como eu falei antes, é uma questão de prioridade. Cada gestor estabelece a sua prioridade. O gestor que está aí, ele estabeleceu as suas prioridades. Cabe à população fazer essa análise de que se essas prioridades estão estabelecidas pelo gestor, estão de acordo com as necessidades da população. Eu prefiro que a população faça esse julgamento. E nós vamos ter a oportunidade mais efetiva para que isso aconteça. Esse ano é um ano eleitoral. E assim, como eu falei para você no começo, para mim essa questão eu acho que a crítica ela tem que existir. Quem faz oposição tem que fazer, tem que criticar, porque quem se coloca no papel de agente público, agente político, ele tem que saber receber crítica, tá certo? Mas cada um vai fazer isso da forma que melhor entende. Eu procuro não fazer dessa forma muito efetiva e deixo para esse momento do debate político para as pessoas poderem fazer as suas análises, correto? Mas agora nós teremos eleições, é o momento oportuno para as pessoas avaliarem aquilo que achou bom, aquilo que achou ruim, se querem permanecer, se querem mudar, se querem voltar para o passado, se querem seguir para o futuro. O bom da democracia é isso, tá certo? Nós vamos ter essas opções. Eu quero voltar para o passado porque, meu irmão, tu tem a opção de voltar para o passado. Eu quero estar no presente porque eu estou achando bom. A pessoa tem essa oportunidade. Agora, se você não quer voltar ao passado, se você não está satisfeito com o presente, vamos construir um futuro diferente. Vamos agir, vamos fazer a nossa parte. Porque a cidade vai mudar à medida que eu mude, à medida que eu tome atitude. Eu quero prioridade na geração de emprego. Eu quero prioridade na geração da educação. Eu quero uma saúde de qualidade para a minha família. Eu quero chegar no postinho de saúde e ver lá médico, enfermeiro. Eu quero ter atendimento digno para mim e para minha família. Eu quero andar nas ruas com acessibilidade, né, para as pessoas portadoras de necessidades especiais, para os idosos. Eu quero uma cidade mais humana, que respeite. Eu não quero perseguição, eu não quero arrogância, eu quero democracia, eu quero justiça social. A pessoa vai poder fazer essa opção. E aí eu digo o seguinte, Fernando, não precisa sair xingando, não precisa sair denegrindo ninguém, precisa ir lá na urna e dizer, olha, a minha mudança está aqui. Porque lá na urna é entre você e sua consciência. Lá não vai ter ninguém que vai interferir na sua vida, não é? Apesar da gente viver esse medo em Conceição, que as pessoas têm medo de se manifestar por conta da perseguição, tem muito isso aqui em Conceição. Hoje o comerciante, várias pessoas aí têm medo de se manifestar por conta do medo da perseguição. Mas na urna é você e sua consciência. E se você de fato quiser fazer mudança, você vai poder fazer mudança. Se não quiser fazer mudança, vai poder continuar como está, correto? É esse o caminho. É por isso que é bom a gente viver num país democrático, no Estado democrático de direito. Eu vou fazer aqui, para encurtar um pouco, eu vou fazer aqui uma pergunta para o senhor e vou unir a outra. Foi tomada a atitude de fechar as praias, né? Bloquear o acesso às praias, ao rio, e proibir os banhistas, os pessoal a descerem na Praia das Gavotas, né? Também gostaria que o senhor agregasse o que o senhor acha dessa situação, se é correta, se o senhor faria a mesma coisa, e também que o senhor falasse para a gente sobre a infraestrutura do município hoje, se o senhor está achando que está boa, o que foi feito foi bem feito, ou se tem como melhorar, se tem como fazer mais. Então, essa análise em relação à utilização da praia, mais uma vez, eu acho que cada um tem que assumir e cumprir o seu papel. Ele tem que ser feito pelos órgãos de saúde, pelos órgãos de gestão, pelos órgãos responsáveis aí, o Ministério Público, correto? Então, são esses órgãos, essas pessoas que têm que fazer análise com base em dados objetivos. Como é que está o cenário do coronavírus em Conceição do Araguaia?
Está crescendo? Está reduzindo? O que dá para ser feito? Então, eles têm esses dados mais concretos, correto? A partir desses dados, é ter a sensatez de tomar as medidas mais adequadas. Se todo mundo está dizendo que as aglomerações elas provocam a disseminação da pandemia, por que nós vamos ter que aglomerar? Tá certo? Não seria sensato. Então eu entendo que a gestão da saúde do município, do estado, enfim, as pessoas que estão responsáveis pela condução dessa pasta vão ter as melhores condições de fazer os melhores encaminhamentos possíveis. Eu não estou aqui para criticar, até porque é um momento de muita incerteza para todo mundo. Eu acho que a maior certeza que nós temos neste momento são as incertezas, certo? Vamos procurar fazer o melhor, ouvir os especialistas, ouvir o máximo de pessoas que a gente puder ouvir, né? Construir aí um conselho que possa orientar melhor essa situação, porque várias cabeças pensam melhor que uma, e tomar as melhores decisões pensando na vida da população de Conceição do Araguaia. Acho que nesse aspecto, Fernando, a gente precisa separar. Acho que o momento da eleição, cada um vai propor suas ideias, apresentar suas propostas, né? Vai colocar o seu time em campo. Lá, acho que vai ser em novembro, agora foi votado pelo Senado, talvez será no dia 15 de novembro. Lá, todos devem encontrar seu próprio caminho. Neste momento é um momento de união pela vida das pessoas que moram em Conceição do Araguaia. Esta que é a prioridade. Acima da política, acima das eleições, nós precisamos cuidar da vida das pessoas. E qualquer medida que for adotada para preservar a vida, ela tem o nosso aval. Ela precisa ter o aval de toda a população de Conceição do Araguaia. Agora, a gente tem que separar entre as medidas coerentes e os abusos, os excessos, né, os exageros. Porque, como eu falei, tem muita gente que está se aproveitando dessa situação para se promover, para querer aparecer de alguma forma e tal. Isso não cabe. Não cabe aqui nem em lugar nenhum. Em virtude da necessidade de um corpo de bombeiro em Conceição do Araguaia, o senhor analisa isso como uma consequência pelo baixo número de moradores ou como um descaso de administrações anteriores? Porque é tido visivelmente que a gente precisa de um corpo de bombeiro dentro de Conceição do Araguaia. Já tivemos lojas que pegaram fogo, temos muitos problemas através do rio de pessoas afogadas que morrem, às vezes a gente perde muitas vidas que às vezes poderia ser salva se tivesse um corpo de bombeiro aqui com a gente. Primeiro eu quero resgatar um pouquinho essa história da questão tributária do município, né? Eu tenho uma pequena instituição em Conceição e eu posso falar com propriedade. Se você pode, não sei, você chegou aqui depois de 2017, não foi isso? Chegou 2016. Se você pegar o seu alvará, as suas taxas de 2016 para trás e pegar o de 2017 para frente, você vai ver a diferença gritante. Houve um aumento muito grande em relação aos impostos municipais. E dentro desses impostos aí, nós tivemos algumas exigências, inclusive em relação à taxa cobrada para a questão do corpo de bombeiro, certo? E muitos comerciantes foram obrigados a criar estrutura, né, para adaptar segundo as orientações do corpo de bombeiro. E naquele momento foi extremamente difícil para todo mundo, que foi uma exigência imediata da gestão municipal e todo mundo lembra disso, e todo mundo tinha que se adequar, e alguns supermercados, algumas lojas, algumas empresas tiveram que fazer gastos excessivos. Só que daí, isso foi feito, as taxas foram pagas, depois afrouxaram um pouco nos anos seguintes devido à pressão do comércio, né? Mas aí eu te pergunto, pagar o bombeiro é obrigação do cidadão, do empresário, do comerciante e tal. E aí não ter o corpo de bombeiro não é obrigação do poder público. Isso não cabe, tá certo? Conceição é uma cidade praiana, é uma cidade que tem 45 mil habitantes, um pouco mais do que isso. Então já passou da hora de ter aqui um corpo de bombeiro. Já tivemos situações aqui de incêndio, né, aqui na zona rural e tal, e nós temos que esperar vir de redenção para chegar até aqui. Rapaz, isso é um absurdo, isso não cabe mais. Nós temos
um mês de julho aí, um período de veraneio, que todos os anos tem problema de afogamento, certo? E aí a gente depende muito de ter que importar esses serviços de outros municípios. Tá mais que na hora da gente ter aqui um corpo de bombeiro definitivo em Conceição do Araguaia. É lamentável. É lamentável que alguns serviços básicos, como esse do corpo de bombeiro, alguns serviços como a carteira de trabalho, que o cidadão, para conseguir um emprego, que já está difícil demais, aí ele tem que ir lá para Guaraí fazer uma carteira de trabalho, porque não tem. Eu não sei como é que está agora, tá certo? Mas não tinha. Até pouco tempo, não é só Conceição não. Aqui próximo não tinha. Aí, para fazer a identidade, parece que agora estão resolvendo. Porque assim, ano de eleição se resolve muita coisa também, né? Ano de eleição a coisa facilita e tal, todo mundo se empenha, mas não tinha. Então, alguns serviços básicos que a população tem direito, não é a favor da gestão, não é a favor dos dirigentes públicos, mas esse serviço não chega, certo? E isso precisa ser melhorado, porque é um direito do cidadão e ele precisa ser respeitado. E o Corpo de Bombeiro é uma exigência, uma necessidade que já precisava ter sido superada. O que o senhor acha hoje da Câmara de Vereadores do nosso município, dos parlamentares em geral? Olha, ser vereador não é uma tarefa fácil. Ser vereador é uma tarefa difícil, porque é o primeiro agente político ali que a população tem mais contato. Então não é simples, eu já fui vereador, eu sei como que é isso. Até porque o vereador não tem muita estrutura para fazer. Até porque o papel do vereador não é fazer, não é construir, mas ele tem o papel de legislar, de fiscalizar, de propor, de ajudar, né, a população para que as coisas possam acontecer. Nós temos alguns vereadores que já estão aí há muito tempo no mandato, né? Eles já estão aí há bastante tempo no mandato. Lógico, se eles estão aí, eles devem ter algum mérito para estar. Mas eu sei que esse momento de eleição é também um momento oportuno de renovação, tá certo? É o momento que a população vai avaliar. Bom, este vereador tem feito um bom trabalho, tem me representado, tem defendido os meus interesses, os interesses da população. Se tem, beleza, vale a pena continuar. Mas aquele que não tem feito isso, olha, gente, nós temos a possibilidade de fazer as mudanças nesse momento. E por conta desse novo formato da legislação eleitoral, onde não tem mais coligação para a chapa proporcional de vereadores, você pode ter certeza que muitos dos vereadores serão eliminados, serão renovados, a Câmara será renovada porque, por exemplo, tem partido que tem 5 vereadores, ele deve fazer no máximo 3, 2 já vai ficar fora, certo? Tem outro que tem 4, aí se fizer no máximo 2 já fica... Ou seja, vai ter uma renovação natural, queira ou não, vai ter renovação. É a oportunidade que outras pessoas novas, com ideias novas, possam chegar e contribuir com o município de Conceição do Araguaia. Cada um que passa por ali deixa a sua parcela de contribuição, mas num dado momento também é preciso passar o bastão para que outras pessoas possam trazer novas ideias, certo? Eu espero que de fato a nova Câmara seja representativa da população. Eu penso que assim, que o vereador ele não tem que ser o vereador do prefeito, né? Tem gente tem gestor que fala assim, esses são os meus vereadores. Meu é o que eu compro, é o que eu adquiro por troca, por compra ou por herança. Isto é meu, porque eu adquiri, né? Agora o vereador, ele não é o vereador do prefeito, ele é o vereador do povo, pelo menos é isso que eu entendo. Ele foi eleito, imagine, se o prefeito tiver que votar no vereador, ele só tem um voto. Quem elege o vereador é a população. Então o vereador, ele é eleito para um poder independente e autônomo, que é o poder legislativo, e ele deve representar a população, ele deve representar o povo de Conceição do Araguaia. Evidentemente que as proposições do executivo que forem boas para o município, ele deve aprovar, ele deve ajudar a construir, ele deve se alinhar naquilo que for bom para o município. Mas quando a proposição não for adequada para o município, tá certo? Que vier de encontro ao interesse da população, da coletividade, o vereador tem que se posicionar a favor do povo. E eu espero que, de fato, quem tiver mérito para permanecer, que permaneça, e
que a renovação que vier possa ser boa, possa ser saudável e salutar para a população de Conceição do Araguaia. É esse nosso pensamento. E Cidadania está vindo aí com esse propósito aí de propor também, né, essa renovação do Legislativo Municipal. O senhor, como prefeito, o senhor sendo eleito, caso o senhor chegue ao pleito e seja eleito prefeito de Conceição, como o senhor pretende agir na questão do turismo, que devido a alguns shows, a um levantamento amplo que foi feito sobre isso, uns shows grandes, voltou-se um pouco a rota do turismo para Conceição do Araguaia. Como o senhor pretende manter esse turismo, essa força tanto no turismo aqui de Conceição para os meses de julho, ou o senhor pretende fazer um turismo dentro de Conceição mais esticado durante um ano inteiro? Como eu falei mais uma vez, a questão de estabelecer prioridades, né? Todos nós sabemos que os últimos veraneios foram veraneios bem organizados, agora com um custo muito alto para a população, né? Quando eu digo para a população, foi dinheiro de emenda parlamentar, mas é recurso público. O que vem para cá é recurso público, não é dinheiro de ninguém, não é dinheiro de deputado, é recurso público, correto? Mas tem as virtudes de ser um veraneio bem organizado que atrai pessoas para cá. Agora, esse modelo de veraneio, ele precisa ser aprimorado. De que forma? Primeiro, do ponto de vista do custo, do gasto, tá certo? A gente pode redirecionar melhor esse investimento. Ao invés de fazer um investimento muito alto de milhões somente no mês de julho, a gente pode pensar esse turismo para mais tempo, né? Porque veja só, imagine como nós estamos aqui agora, vivendo essa situação da pandemia, que é uma situação atípica, né? Mas tem pessoas que vivem basicamente do mês de julho, né? Com as suas barracas e tal, que ganham seu dinheirinho ali e durante o ano vão fazendo outras atividades e acabam conseguindo sobreviver. Mas nós temos essa maravilha que é o Rio Araguaia, que fica aí o ano inteiro. Nós temos outros potenciais de turismo, do ponto de vista do turismo ecológico, do ecoturismo, por exemplo, na região da Bradesco, muitos lagos, né, grutas e tal. Nós temos que, primeiramente, fazer um levantamento criterioso e profissional do potencial que nós temos em relação ao turismo, certo? E a partir disso, fazer um programa muito bem elaborado de implementação de um turismo profissionalizado que possa gerar desenvolvimento para o município de Conceição do Araguaia. O turismo não pode se restringir a show do mês de julho, certo? Se você me perguntar, Everaldo, a cidade de Conceição é uma cidade turística, eu diria para você que é uma cidade que tem potencial turístico, certo? Mas, por exemplo, a nossa rede hoteleira, ela precisa ser melhorada, muito. Mas eu te pergunto o seguinte, o dono do hotel, o empresário dono do hotel, vai fazer um grande investimento sabendo que ele só vai ter demanda no mês de julho? Não vai, não cabe. Então o poder público, se unindo à iniciativa privada, precisa pensar um modelo de turismo que consiga agregar o ano todo, certo? Nós temos duas praias mais conhecidas em Conceição. Nós temos a Praia das Gaivotas e nós temos a Praia Verde. Além de outras, né? Tem a Praia do Mauro, mas as mais públicas assim, Praia das Gaivotas e Praia Verde, certo? E aí há uma distorção muito grande, há uma inversão muito grande nisso. Claro, a Praia das Gaivotas é a nossa praia central, o investimento principal é lá. Só que na Praia Verde quase não tem investimento. Quase não tem investimento, aquele povo ali é esquecido, certo? E a população de Conceição, que vive aqui, que merece o respeito, que merece o cuidado, porque esse turismo ele tem que servir para quem vem de fora, para deixar o dinheiro aqui, mas ele precisa também servir principalmente para a população de Conceição. Então nós precisamos ter o devido equilíbrio, fazer um turismo bem feito, gastar menos, ser mais amplo e ser mais sustentável, certo? Do ponto de vista da geração de emprego e renda para a população.
E isso é possível. Logicamente que, como eu falei, a partir do levantamento do potencial que nós temos, de um planejamento estratégico bem feito, para que a gente possa atingir um nível de turismo desejável e aceitável para o município de Conceição do Araguaia. Muito bem, por fim, colocando fim às nossas perguntas, eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha da situação do que foi feita aqui no Carecão. Foi cedido a parte da frente do Carecão para que fosse feito o estacionamento. O que o senhor acha desta situação hoje dentro de Conceição? Bom, na verdade, muito sinceramente, eu acho que aquele espaço ali, se ele tivesse sido utilizado antes para ampliação do estádio, estava tranquilo. Já deveria ter sido feito isso de forma anterior. Mas naquele momento ele não estava tendo uma utilidade mais efetiva, correto? E eu não sei como é que foi o trâmite para que isso pudesse acontecer, mas hoje tem um espaço ali que serve de estacionamento para as pessoas. Eu só acho que não deve, e eu acho que foi esse o objetivo, não sei ao certo, isso aí não compete a mim, mas é um estacionamento público, né? Um estacionamento público que serve para quem utiliza o Carecão, serve para quem vem para o comércio, né? Comprar no comércio. Eu não vejo assim que isso causou um grande mal para o esporte. Se já tivesse pronto e destruído algo que tivesse pronto ali, que tivesse sendo utilizado, eu ainda não fui no Carecão após essa construção para ver internamente como é que ficou. Mas os desportistas, eles precisam se manifestar, né? Os desportistas que sabem como é que ficou. No olhar por fora, eu não vejo como um grande problema, sinceramente, tá certo? Eu sei que o desportista merece e tem todo o meu respeito. Nós precisamos criar espaços adequados e melhorados para os nossos desportistas. Nós precisamos melhorar o estádio do Carecão, se possível, fazer outros espaços para a prática do futebol, que é um esporte relativamente barato, né, que envolve muita gente e que mobiliza muito a nossa juventude, correto? E esse compromisso com o esporte de base, né, colocar essa meninada para a prática do futebol, do vôlei, do handebol, do basquete, enfim, é um compromisso que nós precisamos assumir, porque a criança que estuda e que pratica esporte e que pratica música, ela é uma criança mais saudável, ela vai ter uma mente melhor, ela vai ter um desenvolvimento melhor, ela vai ser um cidadão melhor, correto? Então eu acho que o esporte é um fator fundamental para o desenvolvimento humano, mas eu não vejo como um grande problema aquela obra ali, até segunda opinião, né, porque eu estou dando aqui opiniões como cidadão, correto? Eu estou vendo de fora, eu não sei como é que foi o trato que houve, né, as conversas, as negociações que houveram entre prefeitura, empresa e desportistas, né? Mas eu não vejo como um grande problema. Como é de costume, nós estamos chegando ao final de mais uma entrevista com os pré-candidatos a prefeito. A gente gostaria que você, Everaldo Nunes, como pré-candidato a prefeito, se apresentasse à população, falando quem é Everaldo Nunes, o empresário, o pai de família, enfim, toda a sua formação, e o senhor se apresente para a população e faça suas considerações finais, deixando no final uma mensagem à população de Conceição do Araguaia. Eu já falei um pouco da minha trajetória, né? Eu cresci aqui em Conceição do Araguaia, já falei onde estudei, tenho formação em pedagogia, em direito, em geografia, mestrado em administração pública, sou servidor público federal e estadual, tenho aqui na cidade uma pequena instituição. Eu digo pequena por conta da estrutura ali física, mas grande na amplitude da oportunidade para as pessoas. Nós implantamos aqui o polo da Unopar, que já formamos quase 2.000 pessoas, quase 2.000 profissionais em diversas áreas. E esses profissionais, no momento que eles concluem o curso superior, ele tem a oportunidade de ter uma renda melhor e um emprego melhor.
e em 2019 nos implantamos a escola IENEC, uma escola de educação infantil e de ensino fundamental que tem trazido bons resultados, né, que tem se posicionado muito bem no mercado, e é um sonho que a gente cuida com muito carinho, porque é a formação de uma nova geração a partir da formação cristã, da educação cristã, e nós estamos muito felizes com esse projeto. Eu sou casado com a Alessandra, pai do Gabriel e da Luana, minha família que Deus me concedeu, maravilhosa, e eu sou muito grato a Deus pela minha família, e não é fácil a gente se envolver às vezes na política, porque a política foi muito rotulada como uma coisa suja, né? Na cabeça de muitas pessoas, e com certa razão, quando fala em política, qual é a primeira noção que vem à sua cabeça? Primeira palavra que vem junto com a política é corrupção. Por que que vem isso junto? Porque o cara liga a televisão e vê lá um cara com 54 milhões lá num apartamento. Vai agora, em época de coronavírus, um secretário de Estado, né, adjunto, está lá com 700 e poucos mil reais lá dentro de uma caixa, no forro da casa, né? Enquanto o pai de família está aqui lutando para sobreviver, para colocar o pão de cada dia na mesa do seu filho ali, lutando para ganhar um salário mínimo, os caras estão esbanjando esbanjando dinheiro do povo, dinheiro público. Então isso é ruim, né? E por conta dessa situação, dessa bandalheira toda, todo político acaba sendo rotulado como bandido, tá certo? E para a família da gente, é uma missão muito pesada, né? O filho da gente vê, a gente, não, papai, mas o senhor, meu filho, as pessoas de bem precisam estar na política, porque se a gente não participar, esse lugar vai ser ocupado por outras pessoas, certo? Então eu sou esse cidadão sonhador, alguém que acredita em Conceição do Araguaia, que investe aqui, que na medida do possível tento fazer o melhor pela minha cidade, e tenho grandes sonhos para Conceição do Araguaia. Quando eu pensei em ser candidato a prefeito pela primeira vez, a primeira coisa que eu fui fazer foi estudar, fazer mestrado em administração pública. Aí eu fui fazer minha pesquisa em Paragominas, que é uma cidade do Pará, que é bem organizada, que teve uma gestão diferenciada. Eu fui aprender um pouco, porque se Deus me der essa oportunidade, se o povo de Conceição do Araguaia me der essa oportunidade, eu quero estar pronto para fazer o melhor. Eu não quero apenas ser mais um. Eu quero fazer a diferença e deixar um legado aqui neste município, certo? Então eu sou esse cara simples, de família humilde, evangélico, da Igreja Batista, que confia em Deus mais do que tudo nesta vida, porque é Deus que nos direciona e Deus tem o tempo certo para tudo, certo? E Deus vai com certeza me dirigir, e se for da sua vontade, Ele fará o melhor para a minha vida. E é nesse caminho que nós estamos aqui, debatendo essa possibilidade de uma candidatura. Porque não é fácil ser pré-candidato, ser político, no atual momento que a sociedade brasileira vive, é uma tarefa muito difícil, Fernando. Não é para todo mundo e não é toda gente séria que tem coragem de participar, certo? Para finalizar, eu resumo a minha fala e o meu plano para Conceição do Araguaia em 3 palavras iniciadas com as letras iniciais de Conceição do Araguaia. CDA. Primeiro, C de cuidar. D de desenvolver. E A de amar. Nós precisamos cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas, da saúde, né? Para o idoso, para a mulher que vai precisar ali do atendimento, no momento da sua gestação, em todos os momentos da sua vida, a saúde é fundamental. E esse atendimento, ele precisa acontecer de forma efetiva, de forma humanizada e de forma qualificada. Nós precisamos cuidar das crianças nas escolas, dando a devida qualidade para a nossa educação, da educação infantil ao ensino fundamental, que é competência do município, mas também com um olhar atento para o ensino médio e para o ensino superior. Nós precisamos nos consolidar como um polo educacional desta região. Nós precisamos cuidar da estrutura da nossa cidade, uma estrutura
que seja bela, que seja bonita, que tenha saneamento, que tenha qualidade de vida, que tenha acessibilidade para as pessoas que precisam, que usam cadeira de roda, que são idosos, que são gestantes e que às vezes têm dificuldade até de transitar. Nós precisamos cuidar da infraestrutura urbana com praças de lazer, com ruas bem cuidadas, com quadras poliesportivas nos bairros. Nós precisamos cuidar dessa juventude. Nós precisamos cuidar dessa juventude gerando emprego, renda, oportunidade, condição dele praticar o esporte, condição dele praticar a cultura, dele se envolver em coisas saudáveis, para que ele possa sair da marginalidade, para que ele deixe de ser excluído e passe a ser um cidadão incluído e ativo dentro da sociedade. Nós precisamos cuidar da zona rural. O homem do campo depende muito da mão do poder público que às vezes dá uma atenção maior para a cidade e esquece do homem do campo. E lá que está a produção, as estradas, as pontes, às vezes a falta da cooperativa para apoiar a comercialização da produção. Na região da Bradesco, eu conversando lá com alguns produtores de farinha, e eles me falando: Everaldo, a gente produz farinha de qualidade, mas às vezes a gente não tem como comercializar porque a gente não está estruturado como a cooperativa. A gente precisa cuidar desse homem do campo, dessa mulher do campo, porque são seres humanos, são cidadãos, portadores de direitos que precisam ser lembrados e cuidados pela gestão pública. A gente precisa cuidar dos idosos, porque se Deus quiser, eu quero um dia ser idoso. Você quer ser idoso um dia. E se Deus nos permitir, nós precisamos encontrar uma sociedade melhor, que respeite mais os idosos, né? Que ele chegue no posto de saúde, ele possa ter o medicamento da pressão, o medicamento que ele necessita para ali sanar uma necessidade imediata, que é um direito adquirido ao longo da sua vida. Eu estou apenas no ser de Conceição do Araguaia. Eu estou apenas no ser dessa primeira sigla. Então nós precisamos cuidar. Mas nós precisamos também cuidar do turismo, que é um potencial que a gente tem. E a gente precisa fazer com que esse turismo sirva para a população de Conceição do Araguaia. A gente precisa desenvolver uma gestão pública compartilhada, uma gestão pública participativa, uma gestão pública eficiente e eficaz e transparente, que as pessoas saibam onde o dinheiro público está sendo investido. A gente precisa desenvolver um programa de geração de emprego aqui, um programa de empreendedorismo para incentivar jovens empreendedores a montar suas empresas e ter as condições de, além de gerar emprego para si, gerar emprego para outras pessoas. Nós precisamos desenvolver o comércio, dando incentivo fiscais para as empresas pequenas, médias e grandes, para que essas empresas consigam ter condições de empregar mais pessoas. Nós precisamos desenvolver este município, desenvolver de forma compartilhada, integrada, para que de fato esse desenvolvimento ele não seja apenas um desenvolvimento econômico, mas ele seja um desenvolvimento econômico, social e ambientalmente correto. Nós precisamos fazer isso. E para finalizar a minha fala, e para finalizar a sigla, cuidar, desenvolver e amar. Nada que não se faça com amor é bem feito. A gente precisa fazer uma gestão com amor às pessoas, com amor à cidade, com amor e respeito ao recurso público, ao dinheiro público, tá certo? De combate à corrupção de forma efetiva, porque como eu falei, a corrupção ela mata, ela destrói sonhos. Um dia desse eu estava vendo um vídeo e uma moça falando, existe 2 tipos de ladrões, o ladrão de galinha, o ladrão de bicicleta, o ladrão de bujão de gás, o ladrão de talão de cheque. Esse ladrão que ele te escolhe para te roubar, né? E que você quer ver ele preso na cadeia porque ele é um bandido, ele é um ladrão. Mas tem um outro tipo de ladrão, segundo a fala daquele vídeo que eu estava ouvindo. É o ladrão de colarinho branco, é o chamado ladrão político, né? Que rouba teus sonhos, que rouba o recurso da educação, que rouba o recurso da saúde, que desvia milhões de dinheiro. Mas a diferença é que o outro ladrão ele te escolhe. E esse ladrão, que é o chamado ladrão político, quem escolhe ele é você. E para você escolher o político, não é tão difícil assim.
Basta você ver a sua história, a sua trajetória, a sua ficha. Se for ficha suja, diga não. Se for ficha limpa, continue a sua avaliação. Eu sonho com uma cidade cada vez melhor. Eu acredito em Conceição e acredito nas pessoas de bem. E é possível nós construirmos um futuro melhor para a nossa gente, para a nossa população, porque Conceição do Araguaia é maior que é maior que todos nós. E a gente precisa estar unido para construir esse grande projeto de unidade, de união e de paz para o nosso município. Esse é o meu recado. Te agradeço imensamente pela oportunidade. Que Deus possa abençoar você, a sua TV, a sua equipe e o nosso município. Muito obrigado. É isso aí, a gente terminou mais uma entrevista da série de pré-candidatos a prefeito de Conceição do Araguaia, hoje com o Everaldo Nunes, que falou sobre os seus anseios, sobre os seus projetos e nos esclareceu muitas situações. Como você viu na entrevista, Everaldo Nunes desabafou, falou muitas coisas bacanas, falou sobre os seus projetos, falou sobre os seus anseios se caso eleito e também sobre todos os problemas que já ocorreram na sua vida política dentro de Conceição do Araguaia. Então, vamos agora para o Giro de Notícias. Vamos agora para o Giro de Notícia com a repórter Mayra Souza, falando as notícias do estado do Pará, de Conceição e Redenção do Pará. Bom dia, Brasil! Estamos agora com a atualização do boletim epidemiológico de Redenção do Pará. Segundo a Prefeitura de Redenção do Pará, foram confirmados 888 casos por Covid-19, sendo 425 casos recuperados e 8 em análise. Infelizmente, foram 10 casos a óbito. E agora vamos atualizar o boletim epidemiológico de Conceição do Araguaia. Segundo a Prefeitura de Conceição do Araguaia, foram 175 casos confirmados por Covid-19, sendo 57 casos recuperados, 4 em análise e, infelizmente, foram 4 óbitos na cidade. Agora vamos com as notícias de Tocantins, diretamente de Couto Magalhães, com o nosso correspondente Tony Magal Show. Olá, amigos da TV Araguaia. Passando aqui mais uma vez de Couto Magalhães, Tocantins, com as notícias do nosso município e também do estado. Hoje não tem como a gente talvez falar de notícias sem falar da pandemia, sem falar também do chamado coronavírus ou Covid-19. A preocupação das autoridades, tanto do estado do Tocantins como de Couto Magalhães, não são diferentes das de Conceição do Araguaia e também do Pará. Haja visto que Couto Magalhães estava praticamente com seus casos zerados. E conversando com os amigos da saúde, aqui em Couto Magalhães, nos disse eles que logo após o lockdown, que houve no Tocantins e também em Couto Magalhães, muitas pessoas acharam que o Covid, que o vírus tinha sido exterminado. E enquanto, na verdade, ainda não, infelizmente. Couto Magalhães voltou à sua margem de casos confirmados pelo Covid, e voltou acima da média anterior. Isso tem preocupado muito as nossas autoridades. Tanto o prefeito Ezequiel Guimarães, quanto os seus secretários, em especial o secretário Helder Primo, da Secretaria de Saúde. Até porque Couto Magalhães, assim como Conceição do Araguaia, nesse período declarado por centenas de anos, veraneio, pelo majestoso Rio Araguaia, recebe pessoas de todo lugar do planeta. E o nosso município, Couto Magalhães, tem essa tradição de receber pessoas de várias cidades do estado. E isso tem preocupado muito, porque Couto Magalhães não está, segundo confirmações, não está isentos dessa contaminação. Então, a gente pede às pessoas que estão recebendo visitas
as pessoas que estão montando acampamentos, que se cuidem, esperem um pouco mais, né? Porque as nossas secretarias de saúde têm trabalhado e muito para poupar vidas. E Couto Magalhães, infelizmente ontem, né, teve o seu primeiro óbito, a sua primeira vítima na nossa cidade, no nosso município, através desse mal Covid-19. Tony Magal Show de Couto Magalhães para o programa de hoje. É isso aí, Mayra Souza e Tony Magal Show, trazendo as notícias, os nossos repórteres e correspondentes trabalhando para trazer a notícia diretamente do Jornal do Araguaia para Conceição do Araguaia, para a Redenção, para o Pará e para o mundo, com certeza, pois o nosso jornal já está numa audiência muito boa, graças a Deus, e a gente só tem a agradecer, primeiramente Deus, depois os nossos telespectadores, que tivemos aí nesse jornal de hoje muitas novidades, muita coisa boa. A entrada da nossa repórter Mayra Souza, que está aí trabalhando para trazer as melhores notícias para Conceição do Araguaia. E também vamos aí falar aos nossos empresários de Conceição do Araguaia que estão querendo uma mídia que vá trazer resultados no seu comércio, na sua empresa. Vamos fazer, nós temos os melhores planos com os melhores preços da cidade, viu? Para você divulgar na mídia que mais cresce em Conceição do Araguaia e no mundo, a mídia digital. Temos aí a TV, o jornal, temos aí as redes sociais que trabalhamos também, tudo com um preço mínimo para você. Procure Fernando Brasil 991997046 ou aqui na loja Brasil Móveis, onde ficam os estúdios da Araguaia TV, na Avenida 7 de Setembro, antiga lotérica, ao lado da Caixa Econômica. E estamos terminando mais um Jornal do Araguaia. Voltamos na segunda-feira, se Deus nos permitir. Tenham todos um bom final de semana e até segunda, se Deus quiser.